Bom, então, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer ao Mirko, né, pelo convite para participar na disciplina de vocês, né. Eu só vou me apresentar rapidão, né. Eu trabalho com anfíbios, eu conheço o Mirko desde lá do Rio Grande do Sul, há, sei lá, uns 20 e poucos anos, né. O que eu vou falar um pouco para vocês hoje, que ele entrou em contato comigo, é de alguns trabalhos que eu meio que realizei durante o pós-doc. Meu pós-doc eu fiz na Federal do Mato Grosso, certo? Eu até, quando ele me falou que vocês se interessaram por meta-análise, até eu comentei com ele no e-mail que foi uma surpresa positiva sobre o tema, né? E até agora, olhando o título, eu achei ele meio pretensioso aqui, né? Porque até parece que eu trabalho com isso desde sempre, mas não. Eu meio que trabalho com efeitos do uso do solo sobre a herpetofauna, mais em anfíbios do que propriamente em répteis, né? O meu foco é girinos, só que daí, ao longo do caminho, aí eu acabei abrindo também para répteis. E o que eu vou falar para vocês é uma coisa que a gente veio desenvolvendo aqui no laboratório nos últimos 2 anos, no final do meu pós-doc, né? E espero que isso encoraje vocês, ou não, né, a fazerem revisões sistemáticas. Então, muito do que eu vou apresentar para vocês hoje aqui vem desse artigo que a gente publicou recentemente na Biotrópica, né? Ele surgiu da ideia, discutindo aqui no final do pós-doc com um professor visitante que veio da Espanha, né? O cara trabalha com organização, o Roberto, e a gente começou a conversar e viu que tinha um gap aí de informações e que valeria a pena investir nisso, né? E a gente fez uma revisão lá sobre vários grupos e, Roberto, isso aqui ficou meio pendente perpétuo, né? E daí surgiu esse artigo que eu vou falar um pouco mais em detalhes para vocês aqui, certo? Num primeiro momento, a gente queria investigar se tinha algum viés relacionado, se anfíbios e répteis, eles respondiam de maneiras semelhantes à fragmentação de um modo geral. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. E identificar se tinha algum viés associado com pesquisas em biomas aqui do Brasil, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pampa, certo? Mas conversando com o Miro, que ele pediu para dar uma introduçãozinha para vocês. Então, uma coisa que eu achei legal aqui de falar, uma disciplina era sobre anfíbios, né? Eu trouxe essa revisão aqui também para vocês, que é de, digamos, eu não diria desencorajar quem vai trabalhar, mas primeiro alertar, se você quer fazer uma revisão sistemática, não faça sozinho, e não faça você e o seu orientador só. É uma coisa que vai demandar um trabalho de muita gente, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, esse trabalho aqui, que saiu recentemente, ele procurava avaliar a qualidade de estudos que envolviam meta-análise, certo? Para vocês, eu não sei se é essa a ideia que vocês têm, conversando com uma amiga minha aqui sobre a palestra, ela disse, vocês juntaram vários artigos e desses fizeram um outro. Basicamente, é essa a ideia que o pessoal tem quando ouve a palavra meta-análise, certo? Então, essa revisão aqui que eu vou mostrar para vocês rapidão, ela propõe o quê? A avaliar a qualidade desses artigos. E assim como acontece com vários outros estudos a gente pega, lê o resumo desses artigos, se ele interessa a gente vai ler o artigo inteiro, certo? Bom, por essa questão de triagem aí, vocês podem ver que 3/4 dos artigos que alegavam ser uma meta-análise, eles foram excluídos. No final do estudo, ainda assim, sobraram 14 artigos para esse pessoal ler e avaliar se eles estavam, de certa forma, se eram meta-análises de boa qualidade, eles identificaram várias tendências, mas isso é para vocês terem uma ideia que, se vocês tentarem hoje procurarem fazer uma revisão a respeito, de cada 4 artigos que vocês vão separar, certo? Vai estar incluído propriamente. Isso supondo que o tema que vocês enfocam siga esse mesmo padrão que aconteceu com ecologia de água doce. Olha, eu estou para dizer para vocês que é daí para pior, entendeu? Esse de 1/4 dos artigos, aí os caras conseguiram uma estimativa, digamos, o corte deles não foi tão severo. Então, o que acontece, pessoal? Normalmente a gente faz uma revisão porque a gente está tentando melhorar o poder preditivo ou fazer uma generalização a partir de vários outros estudos. Se vocês se interessarem pelo tema, ela tem
livros e vários artigos, tanto da parte, vamos dizer assim, coisa, quanto da parte mais filosófica, de por que você deveria fazer uma sistemática. E ela gosta de chamar isso muita atenção, porque o nosso objetivo, quando faz uma revisão sistemática, se você for comparar com uma revisão mais narrativa, que é mais comum, é você diminuir a subjetividade, que aquilo ali possa ser replicado. Só que como nós somos seres humanos, a subjetividade é uma coisa que é intrínseca. Então, você muitas vezes perde o panorama da figura geral e ela chama atenção que com uma meta-análise você consegue, às vezes, perceber padrões que você não estava prestando atenção, certo? O primeiro ponto, se você está trabalhando com algo, uma revisão sistemática acoplada com uma meta-análise, ela vai ser tão boa quanto for clara a tua pergunta. Vou dar um exemplo, eu não sei como vocês conheceram o Mirko, eu conheci ele num congresso lá, e ele era o cara que trabalhava com lavagem de conteúdos tomacaduros, e eu estava lá com meu posterzinho de dieta de pseudopaludícula, matei todos os bichos, ele veio, por que você não fez o flush? E eu nem sabia que existia o flush. Lembrando da justificativa do meu projeto lá, eu falava que o meu estudo era importante porque ele fornecia informações para a conservação. Então, não sei se vocês estão se vendo aí, ou vocês já viram a pesquisa de vocês, de maneira geral, a gente justifica a nossa pesquisa, muito da pesquisa em zoologia, em eco, o pessoal justifica como importante para a conservação. Não estou dizendo que não é, certo? Mas a gente está tentando justificar o nosso trabalho com uma coisa que é bem indireta. Ok, você fazendo isso, a sua discussão acaba sendo o quê? Meio caótica. Você tem o teu trabalho lá com a dieta, a ecologia trófica, você vai ramificar os possíveis resultados e você fica, digamos, só enrolando, certo? Então, se você for fazer uma revisão sistemática, primeiro ponto, você tem que ter uma pergunta bem clara. Ok, não é porque você tem uma pergunta clara, certo? Vamos dizer, ecologia trófica de girinos de bromélia, certo? Você vai fazer uma revisão, aí deve ter 10, 20 trabalhos, se tiver, correto? Ok, esses poucos trabalhos que você tem uma incerteza com relação aos resultados. O que eu quero dizer com incerteza? Pegar o nosso exemplo, fragmentação, correto? Você tem uma série de estudos que indicam resultados positivos, estudos com resultados neutros, estudos com resultados negativos, certo? Isso aí está atrelado ao quê? As respostas diferentes que os organismos podem ter, a uma deficiência metodológica, a um viés geográfico, populacional. Então, se você tem um banco bom de estudos, certo, sobre a sua pergunta, e meio que tem uma incerteza, isso já seria um indicativo de que, seria legal trabalhar com uma revisão sistemática aí. E, gente, eu coloquei esse artigo aí de novo porque a introdução dele, eu achei que ela é muito, para quem não está familiarizado com o tema, os autores colocaram de uma maneira bem didática, certo? O que deveria ter numa meta-análise? Se a sua pesquisa não atende aqueles critérios ali, você até pode chamar ela de meta-análise, a gente viu que muitos estudos chamam, mas ela efetivamente não é. E o que uma meta-análise ganha em relação, o que ela adiciona, vamos dizer, a uma revisão sistemática? Certo? Vai ter uma transparência melhor nos seus resultados. Outros pesquisadores podem até não concordar com os critérios que você fez para incluir ou não um artigo naquela revisão, mas ele pode reproduzir esse estudo adicionando o critério que ele achou importante agora. E esse é um defeito que a gente tem hoje muito grande, no geral, em estudos de ecologia e de zoologia. A nossa replicabilidade ela é muito ela é muito fraca, se a gente for fazer uma análise vamos dizer assim, bem minuciosa, certo? E outra coisa é que tu vai poder sistematizar mais os teus relatos. Se vocês forem ver, por exemplo, voltando no exemplo lá que acontece muito com estudos de ecologia trófica. Você tem que o organismo se alimenta muito ou pouco de determinado item. Esse muito ou pouco é quanto? Entendeu? Se você estiver conduzindo, por exemplo, uma revisão sistemática em um estudo de ecologia trófica, você vai entrar lá e vai extrair o quê? Uma linha do artigo. Olha, o organismo se alimenta tanto, você vai pegar um valor, não é uma coisa abstrata, certo?
Bom, meta-análise, gente, entendam isso, meta-análise é um conjunto de ferramentas estatísticas. Se vocês forem pegar, ela pode estar ou não associada a uma revisão sistemática, certo? Não é obrigatoriamente. Por quê? Você pode fazer uma revisão sistemática e apresentar os dados de uma maneira mais qualitativa, certo? Esse artigo que eu vou mostrar para vocês, ele tem muito quantitativo, mas também tem a parte quantitativa. E o que acontece, gente? Eu comparo meio que meta-análise, uma comparação meio tosca, mas é um liquidificador que você vai fazer uma vitamina, certo? Se você põe frutas de tamanhos ou de formas semelhantes, ele vai homogeneizar elas relativamente bem. Agora, se você mistura, por exemplo, um abacate, um abacaxi e maçã, o troço vai homogeneizar, mas ainda assim fica bem grosseira. Então, o pessoal tem essa ideia que a gente simplesmente pega um monte de artigo e faz um. Não. A gente utiliza o que vocês vão ver que em meta-análise tem muito essa métrica, o effect size. O que seria isso? É uma correlação, certo? Vocês vão pegar essas correlações e a métrica que tu vai escolher, ela vai depender do teu estudo, dos estudos que tu está focando. Por exemplo, se eles se comparam médias em diferentes tratamentos, por exemplo, uma média de riqueza numa área florestada e numa área urbana. Se tu vai fazer uma correlação, aumenta o tamanho do fragmento, aumenta a abundância de espécies. Ou incidência. O bicho é mais predado na borda, menos predado no interior. Certo? Como o Mirko comentou para vocês, esse assunto que eu vou falar aqui é um assunto para uma disciplina, tanto da parte estatística, certo? Quanto da parte, vamos dizer assim, filosófica de tu montar uma revisão sistemática. Esses dois artigos aí, para quem quer iniciar no assunto, eu recomendo que vocês leiam, né? Principalmente aquele do Nakagawa ali, que ele é bem didático, assim, dizer, cara, tu quer fazer isso, segue esses pontos. Não necessariamente a tua revisão, ela vai ter que ser... Quanto mais informações tu tem disponível, é o que acontece em muitos estudos que têm uma estatística mais refinada. O teu modelo vai ficando mais complexo. Você pode fazer um modelo simples, que nem foi o nosso caso? Pode. Vai depender, uma, da tua pergunta de estudo e o quê? Das informações que tu tem disponível. Para não ficar assim tão abstrato, eu vou falar desses critérios aqui que a gente utilizou, tanto metodológicos quanto analíticos, já ilustrando para vocês a parte do nosso artigo. Vamos passar agora propriamente para nossa meta-análise. Bom, primeiro ponto, que tipos de estudo que a gente incluiu? Basicamente, elencou uma série de palavras-chave e procurou no Web of Science e no Cielo. Existe problema com isso? Vocês olhando no primeiro momento identificam alguma falha aí? O artigo saiu esse ano. Se eu fosse refazer ele, eu já incluiria dados do Scopus. Por que vocês não incluíram? Porque tem uma certa sobreposição entre o que aparece no Web of Science e no Scopus, mas essa sobreposição não é de 100%. Provavelmente a gente ignorou uma fatia importante aí de artigos, correto? Mas, de novo, quando você vai fazer uma revisão sistemática, a nossa pergunta era o quê? Se anfíbios e répteis respondiam de maneiras diferentes a algumas métricas de paisagem. Então, a gente precisava o quê? Elencar critérios para o nosso estudo entrar, para o estudo que aparecia lá, entrar ou não. E isso tem que estar bem claro desde o início, gente. Lembrem-se, já aconteceu em alguma banca ou uma revisão de artigos com vocês, é o seguinte, você está lá apresentando e o revisor ou o cara da banca diz, mas você só pode fazer isso se você tivesse coletado assim. Volta para o campo e coleta aquele dado. Não, na maioria das vezes você não vai conseguir responder a pergunta porque você não tem essa informação. Com um artigo isso é um pouco mais fácil, porque é só ir lá você e baixar o artigo. Não, o problema é que é o seguinte, se você ficar retornando nesse critério muitas vezes, você vai ver que isso é meio que um trabalho sem fim. Então você já tem que estar com a lista de artigos ou de critérios para excluir desde o início. No nosso caso, a gente excluiu o quê? Não é que a gente não gosta de quelônios, mas a gente excluiu herpeto marinha, certo? A gente não considerou ambientes que estavam naturalmente fragmentados. O que eu quero chamar isso? Por exemplo, ilhas oceânicas. Aí, um problema muito grande e que a gente viu discutindo, o que acontece?
se você colocar fragmentação em herpetofauna, o Web of Science vai cuspir para você uns 1000 resumos, pelo menos. Por quê? Muito da pesquisa que a gente faz com herpeto é em um fragmento e amostrar a fauna que tem naquele fragmento. E atribuir aquele resultado ali, aquela riqueza baixa ou alguma coisa assim, à fragmentação. Na verdade, tu não fez uma... A tua pesquisa não está focada em ver o efeito da fragmentação, mas tu atribui isso erroneamente no teu artigo. E isso é muito comum, gente. Então, a gente já deixou bem claro que o quê? A gente precisava que pelo menos tivesse 2 ou mais fragmentos sendo comparados, certo? Ou que a pessoa, o artigo, estivesse trabalhando com múltiplas paisagens. E o que acontece? A gente elencou, certo? 9 respostas biológicas. O que seriam essas respostas biológicas? A gente agrupou em categorias, por exemplo, diversidade, estudos que estavam trabalhando com riqueza, abundância, ou o próprio índice de Shannon. Se a resposta estava atrelada à reprodução, interações bióticas, respostas a patógenos. A gente elencou 9 respostas possíveis que a gente achou que encontraria em estudos de fragmentação. E outra, fragmentação é um tema muito amplo. A gente elencou métricas que estariam relacionadas à fragmentação e que poderiam ser estudadas na herpetofauna, como, por exemplo, perda de habitat, habitat split, qualidade da matriz. Então, notem, a gente tinha 9 métricas biológicas, 9 respostas biológicas e 10 métricas em nível de paisagem. Essa era a informação que a gente tinha que tirar a priori dos artigos. E aí vem o problema de você trabalhar no país mega diverso, que nem aqui o caso do Brasil. Como eu era o único herpetólogo do nosso grupo de autores, isso foi um abacaxi que sobrou para mim, certo? A lista final de artigos, depois da exclusão, de acordo com os critérios, ela tinha 1.300 linhas. E foram 55... Como a gente estava interessado em respostas em nível de comunidade e nível de espécie, a gente separou em todas as espécies que a gente encontrou dentro desses artigos. O problema é que a gente tem muita espécie não identificada, certo? A gente tem problemas de mudanças taxonômicas, no caso que nem ali a Ila Pulquela, que ao longo do nosso período de estudo, ela mudou 3 vezes de nome. Até aí tudo bem, quando mantém o mesmo nome, tá ok. Mas se vocês forem pensar, por exemplo, que nem o caso de Leptodactylus latrans. Lá no Rio Grande do Sul agora é uma coisa, em São Paulo é outra, Bahia é um terceiro, e assim vai. Então, essa revisão aí, primeiro, você tem que tomar uma decisão se você exclui os SPs ou não. E aí? Eu excluo o SP, tinha artigos que basicamente ia mais da metade da lista da espécie da pessoa. Certo? Porque, de maneira geral, artigos em ecologia, o pessoal não está muito preocupado em identificar quem é fulano. Certo? O pessoal deixa lá em SP e segue o artigo. Muito disso eu peguei o quê? E contatei os autores. Tá? Por exemplo, o artigo era de 2010, acontece, sei lá, pseudopaludícula SP. Nesse meio tempo, a pessoa descreveu aquele SP, pseudopaludícula motorzinho. Acontece umas coisas estranhas. Muito autor erra o nome da sua espécie no artigo. Acreditem nisso. Isso, bem dizer, tá, é culpa da revista, é culpa do autor? É culpa do autor que não checou a prova. Então, tem muito nome errado na publicação. E agora, aquilo que eu disse para vocês, não façam uma revisão sozinha. Por exemplo, que nem a Micrurus lá. Aquele Micrurus iboboca, você tinha o Ibiboboca, que é aí da Caatinga, aí do Nordeste, e tinha o Iboboca. Esse Iboboca saiu da onde? Da pessoa montando a planilha. Lembrem que a gente é humano. Você vai errar, certo? Então, principalmente com bases de dados muito grandes, aí a chance de acontecer erros de digitação ou de interpretação de uma métrica é muito grande. Então, o pessoal recomenda que em meta-análise, uma pessoa não fique responsável, só uma pessoa por um bloco de artigos. Ok. Passado isso, bom, propriamente para os nossos resultados. O que acontece? Sabe que tem várias fontes de heterogeneidade. Você pode incluir essas fontes de heterogeneidade no seu modelo, tem isso a priori. No nosso caso, a gente não tinha, a gente tinha uma suspeita. O que acontece? No geral,
o pessoal associa a palavra fragmento a um fragmento florestal, certo? E aqui no Brasil a gente tem uma série de biomas que o quê? São não florestais. Se vocês forem ver ali cada estrela daquelas, ela representa um estudo que foi selecionado para nós lá. Gente, não teve nenhum, não, em 20 e poucos anos aí, não teve nenhum estudo de fragmentação com herpetofauna na Caatinga. Então, já que vocês estão aí perto, né, se alguém se dispor aí a andar um pouquinho longe do litoral, por favor, faça isso. Mas, de maneira geral, se vocês olharem ali onde é que estão concentrados os estudos com fragmentação, Amazônia e Mata Atlântica, ambientes florestais, ok. Mas a gente tem essa questão aí que é histórica de associar fragmento à floresta, mas a história não é bem assim. A gente sabe que ambientes campestres têm, ou vamos chamar assim de ambientes abertos, tem uma herpetofauna própria desses sistemas e eles também estão sendo fragmentados. Mas mesmo assim, vocês notem aí um padrão. A gente tem ali no caso da Amazônia, uma coisa que parece até chovendo molhado, mas nos últimos 30 anos isso não mudou. Onde que os estudos estão concentrados? Em Manaus e ao longo do rio. Razão logística, certo? Ao mesmo tempo, você tem muitos estudos, vamos dizer, com fragmentação ocorrendo aonde? Próximos a grandes centros, principalmente no Sudeste. E uma coisa, só para mostrar para vocês que isso não é só para herpetofauna, essa figura da direita é um artigo que a gente publicou, que até foi ele que surgiu a ideia nossa com herpeto. Foi uma revisão sobre fragmentação que a gente fez, só que ela foi bem mais ampla. Ela incluía fungos, briófitas, gimnospermas, angiospermas, vertebrados, invertebrados, certo? Ela foi bem mais ampla. Então, se vocês notarem ali a distribuição dos estudos com fragmentação de herpeto, ela mais ou menos reflete o que a gente está encontrando para vários outros grupos. Então, fica bem claro que esse é um viés, não é um viés relacionado ao bioma. É o pessoal que está estudando perto de grandes centros. Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo. Certo? Por que isso? Provavelmente porque os pesquisadores que estão interessados em fragmentação, certo? Você tem grupos de estudo muito fortes nessas áreas. E o pessoal vai ficar, vamos dizer assim, orbitando, os estudos vão ficar orbitando ao redor dessas áreas. Meio que testou se a população naquela área ali ia estar influenciando ter mais ou menos estudos, por duas razões. Você espera que uma área com mais população seja mais fragmentada. Ao mesmo tempo, se tu tem uma população maior, a chance de ter mais pesquisadores trabalhando com aquele tema seria maior. Então, ali em vermelho, vocês têm uma relação teórica esperada, seria um 1 para 1. Aumenta a população, aumenta o número de artigos. Então, vocês notem que, independente do bioma, certo? Os estudos com fragmentação estão bem abaixo do esperado. A gente tem estudos que estão acima da linha vermelha ao próximo, são o quê? No Pantanal e na Amazônia, que são ambientes o quê? Com baixa densidade populacional, certo? Não é porque você tem muitos estudos nessa área, sim, é porque você tem pouca população vivendo lá. Bom, depois que a gente identificou essa heterogeneidade relacionada com a gente viu que tinha a gente estava interessado se tinha se influenciava o quê? Em ter mais ou menos estudos de fragmentação. As barras que aparecem com umas setas, tanto para cima ou para baixo, são as que têm uma diferença estatística significativa. Ou seja, a gente comparou o número de espécies que estavam presentes nos estudos com o número de espécies registradas para aquele bioma, correto? Então, você vai ver que, por exemplo, não quer dizer que tem muitos estudos com anfíbios em fragmentação, mas quer dizer que a gente está relativamente fazendo bem o dever de casa comparado à nurofauna e à queloniofauna que a gente tem, certo? Só que, comparativamente, a gente quase não tem, a gente tem muito poucos estudos com cecílias e com esquamata, certo? Esquamata, basicamente, se resume a estudo com lagartos. Estudos envolvendo fragmentação em serpentes é muito pouco. E salamandras e crocodilianos acabou não tendo diferença estatística, mas a gente tem uma riqueza muito baixa, né? Então, fica difícil você achar um padrão estatístico para 5, 6 espécies.
Ok, mas isso aqui, a gente já viu que tinha uma diferença relacionada ao bioma. A gente ampliou isso. A gente foi ver se esses estudos em relação aos dois grupos, certo? A nossa ideia era fazer por ordem, mas como vocês viram ali, a gente tem um número muito pequeno de estudos. No total, nosso artigo, ali, o que foi? Foram 55 artigos e 350 casos. Não tinha números suficientes para comparar estatisticamente. Se a gente fosse separar, por exemplo, lagartos do bioma Amazônia, lagartos do bioma Pampa, certo? Então, isso ficou, de uma certa forma, agrupado dentro das classes. Notem uma coisa engraçada até de falar. Primeiro ponto, já que tem mais estudos em ambientes florestais, notem que é o seguinte, o pessoal que trabalha com fragmentação na Amazônia estuda muito anfíbios, mas não estuda lagartos répteis, certo? Já na Mata Atlântica é exatamente o contrário. Você tem, em contraste, muitos estudos uns com a mata, mas poucos estudos comparativamente em relação à riqueza da área, com anfíbios. E um detalhe muito interessante, olhem no gráfico da direita. Você tem todos os biomas com formações abertas, Cerrado, Pantanal, tudo bem, Caatinga quer dizer mata branca, mas vamos considerar um bioma aberto, certo? Você tem uma fauna muito rica de répteis ali que está simplesmente sendo ignorada nos estudos de fragmentação, correto? Na Caatinga, você tem hoje já mais de 110 espécies de répteis e não tem nenhum estudo com fragmentação, certo? Aqui vem propriamente o resultado da nossa meta-análise. O que aconteceu? Era investigar cada uma daquelas métricas que a gente tinha, das 10 métricas, investigar ela por ordem. Como eu falei para vocês, o número de artigos que a gente achou não possibilitou. A gente teve que o quê? Em agrupar simplesmente a resposta de todos os anfíbios ou todos os répteis, certo? A cada uma dessas métricas. Notem que das 10 métricas que a gente analisou, essas 4 são basicamente são só essas 4 que são investigadas nos artigos. As outras são muito pouco representadas. Então, se você vai trabalhar com fragmentação hoje no Brasil, você vai estar interessado em quê? Em perda de habitat, redução do tamanho do fragmento, contraste de matriz e degradação do habitat. Vermelho ali quer dizer que você tem mais efeitos negativos, o neutro, o cinza, efeitos neutros, e o verde, estudos relatando efeitos positivos. Notem que uma coisa interessante embora a estatística deu que não tem diferenças entre répteis e anfíbios para nenhuma dessas métricas. Ou seja, os dois grupos respondem da mesma forma. Se você pega métricas que são mais quantitativas, como perda de habitat, tamanho do fragmento e o contraste da matriz, o que você tem ali? Olhem no total. Você tem ou mais efeitos neutros ou uma certa equivalência entre efeitos neutros e negativos. Agora, olhem degradação de habitat, que é uma métrica que é tradicionalmente medida de maneira mais subjetiva. O pessoal classifica como muito degradado ou pouco degradado. No caso dessa métrica, a maioria dos estudos aponta com efeitos negativos. Só que olha um problema que a gente incluiu na discussão, de por que possivelmente não teve diferenças significativas. Notem, por exemplo, na perda de habitat com répteis. Você tem que os estudos basicamente apontam efeitos negativos, mas olha quantos estudos são. 2. Olhem, em cima tem os números de estudos relacionados àquela barra. 2, 8, 9. Você tem muito poucos estudos para, vamos dizer assim, dar peso a esse efeito negativo. Não estou dizendo que tenha... O que a gente tem hoje é que é essa informação. E agora vamos olhar do ponto de vista do quê? Das espécies. Gente, a gente tinha 9 métricas biológicas relacionadas à diversidade, reprodução, traços funcionais, interações, certo? Basicamente, só essas 2 são estudadas, que são o quê?
riqueza e abundância de uma única espécie. Em relação à riqueza, tu tem uma preponderância o quê? De efeitos negativos. Só que se a gente olha agora para a abundância de uma espécie qualquer lá que o pessoal avaliou, a gente tem uma ocorrência muito maior o quê? De efeitos neutros. Então, basicamente, dependendo da métrica que você escolhe, você vai apontar para um efeito neutro ou negativo da fragmentação. A gente teve estudos indicando efeitos positivos, mas eles foram quase inexistentes. Ela é bem ampla e a gente fala em cada um daqueles gráficos ali, né? Tipo, se falar disso aqui, realmente a gente iria, cada um deles, a gente iria até as 5. Mas para dar uma resumida para vocês no que a gente encontrou depois de fazer esse compilado. Primeiro, estudos de fragmentação no Brasil, eles estão focados em muito poucas métricas, certo? Em poucas respostas biológicas. O pessoal basicamente vai lá e faz mais do mesmo. Só tendo que a gente tem o quê? Além da gente ter uma herpetofauna muito rica, a gente está indo e fazendo mais do mesmo e no mesmo lugar. Ou seja, onde? O pessoal que trabalha forte com isso, Mata Atlântica e Amazônia, acaba o quê? Repetindo trabalhos do passado, com métricas do passado, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista paisagem. Uma discussão que está vindo recentemente, certo? De você separar efeitos da perda de habitat de efeitos da fragmentação, certo? Vários ecólogos de paisagem falam coisas distintas e estão mostrando isso. Mas para você desvencilhar esses dois efeitos, você tem que ter réplicas do quê? O que normalmente a gente faz quando vai para campo? A gente seleciona a nossa unidade amostral, que é o fragmento lá, e amostra vários fragmentos, certo? A tua réplica é o fragmento. Para tu ter, poder comparar de maneira própria fragmentação e perda de habitat, tu tem que ter uma réplica, por exemplo, em escala de paisagem. Imagine o seguinte, vocês têm o campo aí da UESC e vocês medem uma série de... Eu não estou falando aqui nem de escala geográfica, só para vocês terem uma ideia. Imaginem o campo da UESC, vocês têm uma série de fragmentos de habitats qualquer, certo? Vocês vão medir a conectividade entre esses habitats. Então, vocês têm uma réplica 1, a conectividade do campo da UESC é tanto, 0,5. Vocês teriam que ter réplicas em nível de paisagem, entendeu? De vários outros campos da UESC por aí. E é uma coisa que hoje a gente não faz. Por quê? Razão logística, porque simplesmente a gente não tem réplica de paisagem, ou porque você ampliando a tua escala de estudo, por exemplo, se você trabalha lá no Sudeste, você anda aí, sei lá, 25 quilômetros, você já tem um gradiente altitudinal monstro, que vai adicionar o quê? Uma série de outros fatores de complicação no teu estudo. Gente, como a disciplina é com anfíbios, trabalhem com desconexão de hábitats. O que a literatura meio que está mostrando para a gente é que anfíbios, de certa forma, eles são resistentes à fragmentação. Por quê? O teu fragmento até pode ser pequeno ou bem degradado se ele não está desconexo de um sítio reprodutivo. Então, ali tem uma tendência ao quê? A ignorarem essa fragmentação. Mas isso por quê? A gente tem muito poucos estudos a longo prazo. De repente, isso a longo prazo é totalmente diferente. Mas a nossa realidade hoje é o quê? Estudos de curto prazo. Correto? E aqui, eu estou falando de desconexão de habitat, certo? E outro ponto. A gente tem, então, focando o quê? Em características de assembleias. Você vai lá e mede a riqueza da assembleia ou a abundância de algumas espécies focais. Gente, tem um país aqui mega diverso. Quanto maior a diversidade, o que você vai ter? Uma riqueza maior de nichos explorados. Feitos a fragmentação nesses nichos, onde que você vai observar? Estudando as respostas em espécies particulares ou em grupos de espécies que têm respostas semelhantes. Só que o que acontece? Hoje, muito da pesquisa em fragmentação não está focada em reprodução ou em resposta a patógenos, por exemplo. Está focado o quê? Em métricas relacionadas a... Vocês pegarem, por exemplo, os meus artigos, basicamente, são isso. Sei lá, de 15 artigos,
10 são com riqueza e abundância. Ah, diversidade funcional, diversidade filogenética, é 1, 2. Por quê? Isso é uma coisa que tem começado recentemente a ser feita. E ainda assim, o pessoal está bem reticente. Uma coisa que, sei lá, pode fazer muita gente torcer o nariz hoje, mas o que acontece? A gente padronizou a nossa pesquisa e as análises estão apontando que, de certa forma, anfíbios e répteis meio que respondem da mesma forma. Você não está tendo diferenças aí, embora sejam grupos com, vamos dizer assim, tolerâncias termais, hídricas bem diferentes. Ok? A gente deixou uma ressalva lá, porque o que acontece? A gente tem muito poucos estudos com répteis, certo? Principalmente escamata, que seria esse grupo que o pessoal atribui a especificidade de habitat. Mas a realidade, que é o que a gente tem hoje, é que, e isso meio que corrobora outras meta-análises que a gente tem por aí, elas até indicam que répteis são mais sensíveis, muito por conta que o pessoal não leva em consideração essa desconexão de habitat. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Obrigado por ter participado e espero que tenham gostado.